Shalom, queridos. Agora é o capítulo 13 do segundo livro de Samuel. É a história de Amon e Tamar. Agora que nós vamos começar a ver o resultado, a consequência do pecado de Davi. Porque Davi não foi perfeito, mas foi escolhido do Senhor. E o propósito do Senhor era ter um homem segundo o coração dele, e esse propósito foi realizado. Mas porque o Senhor, quando Ele escolhe, Ele move céus e terra para o propósito ser cumprido. Mas as consequências dos pecados durante essa trajetória, ou seja, o que nós fazemos para impedir com a nossa fragilidade, o propósito acontecer, o que nós fazemos para atrapalhar, temos a consequência. Mas Deus não desiste e vai até o fim. E o propósito é realizado. É o caso de Davi. Ele teve essa falha terrível com a família. E vocês vão ver essa história aqui de Amon e Tamar, filho de Davi. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, apaixonou-se por ela, por essa irmã de Absalão. Você sabe que ele teve várias mulheres, né? Filho com uma, filho com outra. Davi, rei, tinha direito a isso. Mas nós sabemos que em todo tempo tem permissão de Deus, porém o que é bom é a vontade dele. Os reis tinham direito a várias mulheres, mas você vê a situação que acontece. Essas situações aqui, tudo é resultado também do ser humano achar que o bom da vida é ter várias mulheres. O homem gosta disso. E rei, então, tinha esse direito. Porém, dava problemas, né? Era a permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus que o homem tenha mais de uma mulher. E aqui acontece isso, que esse Absalão não era filho da mesma de uma mulher única de Davi, é de uma delas. E tinha essa irmã muito bonita. E o Amon, que já era filho de uma outra mulher, Davi, se apaixonou por essa filha de Davi chamada Tamar. E aí ele faz um plano diabólico para ter essa menina nos braços dele, essa irmã. E ele se finge de doente. Vocês vão ler o capítulo aqui que eu não posso ficar lendo, né? Você já sabe. Aí esse Amon se finge de doente para poder a menina ir lá visitar e ele abusar da menina. E o plano dele deu certo, realmente. Davi consentiu que a sua filha Tamar fosse fazer um bolo, uma comidinha apetitosa para o irmãozinho Amon. Era tudo um plano para poder tirar a virgindade da menina, para ter uma relação com ela. E aí assim aconteceu como ele planejou. A menina foi para fazer a comida, aí ele pede para a menina, para todos saírem da presença dele, para a menina vir entregar a Tamar, a irmã dele, né? Trazer a comida, vir sozinha. Traga a comida ao meu quarto e eu comerei da sua mão, dizendo ele que a doença dele era tipo uma depressão. De tanto amor, de tanta paixão que estava por essa irmã, ficou nessa depressão, nessa tristeza profunda. E o resultado, que inventa essa história de que queria os bolos feitos pela mão dela e exige que todos saiam e ela venha trazer para dar na mãozinha dele, na boquinha dele. É aí que ele faz o que ele intentou no seu coração. E depois que ele faz isso, ele manda ela sair dali. E Tamar respondeu: Não, meu irmão, porque manda-me embora. Seria mal maior do que outro. O pior já era mal ele ter tido aquela relação com ela. E pior ainda, depois, mandar ela embora e rejeitar. Aí foi isso mesmo que ele fez. Assim que ele teve relação com ela, ele rejeitou. É uma coisa diabólica, sabe como é, né? E aí, ali só era para ter aquele ato que era um pecado, e sempre foi, a pessoa ter relação fora do casamento, e principalmente com uma irmã. Essa é uma história triste também da vida de Davi, e todos nós entendemos que
Deus perdoou Davi pelo pecado do adultério com Batseba, mas a consequência do pecado Deus não tirou. Agora toda a família de Davi terão problemas como consequência do pecado dele. E nesse capítulo 13 nós temos já o primeiro fato vergonhoso entre os filhos de Davi, Tamar e Amon. É o capítulo 14, é o capítulo 13 com essa história. E aí vocês lê compassadamente, tire as conclusões e veja que realmente isso era um resultado do pecado. Claro que é resultado do pecado, porque Davi não era chegado a estar com seus filhos. Veja que aqui nessa história ele nem está sabendo do que está acontecendo, liberou para o rapaz, para a menina ir servir o rapaz, sem procurar ver o que estava acontecendo. Que doença é essa, amor? Qual é o seu caso? Vamos ao médico, um filho de rei, né? Vamos ao médico. Havia medicina atrasada, mas servia na época. Vamos se cuidar, meu filho. Não, ele não procurou saber. Ele não vivia envolvido com a família. Ele vivia o tempo todo, foi vencendo guerras, sendo perseguido e perseguindo também. E o tempo que sobrava era para seus cuidados como rei, seu conforto como rei, não dava assistência aos filhos. Você vê por esse capítulo aqui, se você está lendo, porque eu não vou ler, mas você pode ler cuidadosamente e vai perceber que ele não deu atenção devida a Amon, deixou que o plano de Amon se concretizasse por falta de cuidado, de interesse, de conversar com o filho, saber a razão da doença e descobrir por que aquilo estava acontecendo. Não iria acontecer se ele se envolvesse, se ele fosse acostumado a se envolver com os filhos, nesse momento ele faria isso. A gente vê que ele não faz e acontece isso. Então, Davi, além de não cuidar bem, não dar assistência aos filhos, ainda cometeu o pecado do adultério. O diabo já gosta, abriu porta para ele, ele deita e rola. Agora, daqui por diante, você vai ver os filhos de Davi se revoltando contra ele, fazendo essas coisas todas, porque o diabo achou uma porta aberta. E quando ele quer, ele sempre quer, basta uma abertura, um orifício pequeno. Imagine um portão desse. Aí foi uma portona aberta, adultério, morte, assassinato, tudo isso Davi fez de uma vez só. Então o portão escancarou para Satanás. E já tem o primeiro caso aqui com os filhos, Amon e Tamar. E no capítulo 14 nós vemos Absalão. Agora é Absalão que está revoltado com o problema que aconteceu, porque a irmã dele, mas muito bonita, que foi ela, a Tamar, né? Que foi ofendida pelo irmão, mas agora Davi também já está. Davi não, Absalão também já tem outras coisas na sua mente, inclusive de estar contra o rei. Ele ficou querendo o reinado, tomar o reinado de Davi, o filho Absalão. A porteira se abriu, Satanás entrou e deitou e rolou, detonou a família de Davi. Primeiro caso, Tamar. Segundo caso, Absalão, querendo tomar o reinado. E aí você vê que não se pode brincar de pecar. O prazer maior do mundo que o pecado lhe traga não vai valer a pena. Porque no final é desgraça, só desgraça. Então, estejamos atentos a ouvir o Espírito Santo, porque hoje você carrega o Deus vivo dentro de você. Amon não carregava o Deus vivo dentro dele, Tamar não carregava, porque nessa época só tinha o Espírito Santo, rei, profetas e sacerdotes. Então, aquele era um povo que não tinha o Espírito Santo dentro. Então, quando Amon inventou essa história para deflorar sua irmã, para tirar a virgindade dela, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas você e eu, nós temos o Espírito Santo. Não podemos ter um plano desse, como Amon, ninguém pode ter um plano desse. Com o Espírito Santo dentro, ele começa a cutucar, começa a lhe mostrar que você não está indo bem, você continua insistindo,
Você planeja ficar num quarto sozinha, fazendo o que não deve fazer, e você sabe que planejou aquilo, o Espírito Santo está ali lhe cutucando, isso é legal, você se isolar, ficar sozinha, desse jeito, procedendo desse jeito, alegando que está sozinha aí, desse jeito, porque Deus não deu ainda um esposo para você, ou Deus não deu uma mulher para você, ou Deus não deu um marido. É algo terrível. Você carrega o Espírito Santo, ele cutuca, ele mostra que você não está certa. Na hora. Até mesmo Amon e Tamar. Eles não tinham o Espírito Santo dentro, mas tinha a mente que podia trabalhar e saber qual era que era certo e que era errado, porque Deus deixou o Pentateuco já estava na mão de todo israelita nessa época. Tanto Davi como seus filhos deveriam ler. E aí, de qualquer maneira, em qualquer tempo, a gente sabe que Deus não deixou a gente sem recursos para impedir o pecado. Aqui tem o Pentateuco que eles tinham, tá? Era obrigação ler diariamente e ficar com a palavra encucada na cabeça para não pecar. E hoje nós temos não somente a palavra totalmente escrita, a Bíblia completa, como temos também o Espírito Santo nos dirigindo se a gente deixar. Então não vamos brincar de Deus, porque Ele perdoa pecados, você não vai para o inferno, mas sofre aqui na terra as consequências do seu pecado. E não fica nada bonito um filho de Deus, em vez de viver uma vida de qualidade, os ímpios veem na vida dele miséria pura, resultado de pecado. Tem que ver nas nossas vidas uma vida de qualidade, se nós vivermos realmente na santidade. Aí você pode dizer, mas Jó viveu na santidade e Deus permitiu Satanás tocá-lo. Cada caso é um caso. Um caso como esse, que era a prova, pode qualquer um filho de Deus viver. Mas é diferente você ser provada, Satanás lhe tocar. É diferente de que você pecar e ver o resultado do pecado. Tem diferença total. Então, o filho de Deus, como Jó, não teve uma vida de qualidade, teve aquele período que ficou daquele jeito, zombado por todos, mas era uma prova, não foi resultado de pecado. Que nas nossas vidas não seja os resultados de pecado, a consequência de pecado que o ímpio veja em nós. Eles possam ver em nós a prova, ser provado e dizer a verdade, aquele crente tão santificado, tão abençoado, está passando por esse negócio, eles vão ver, porque a luz brilha, não é? E eles sentem que aquele sofrimento não foi um resultado de pecado. Aí é outra história, você está glorificando o nome de Deus, como filho de Deus, passando por uma prova sem merecer, sofrendo, os ímpios vêm e se convertem até, porque vê que você está vivendo aquela prova, confiando em Deus, esperando que o seu Deus lhe tire daquela situação. É diferente, pode servir até para as pessoas se converterem, quando é por a prova. Agora, quando o crente está sofrendo consequência de pecado, você pensa que o ímpio não vê, não? Também tem razão. Do jeito que ele vivia, um crente daquele, Deus tem que castigar mesmo. Na linguagem dele, ele chama de castigo. Na nossa linguagem, ele diz que é o resultado, é a consequência do pecado. Então, vivamos a palavra, aprendamos com essa lição aqui. Não demos brecha para o diabo, não, como Davi deu, para o diabo entrar na família dele e causar tantos danos. O Absalão, querendo tomar o reino, o Amon, tomando, pegando a sua própria irmã para se relacionar com ela, são consequências do pecado de Davi. E embora tenha sido perdoado, e embora alcance o propósito de se tornar um homem segundo o coração de Deus, mas teve que sofrer as consequências do pecado. Perdão Deus dá, mas tenha cuidado. As consequências ele não tira. Então, nós vemos aqui também, no capítulo 15, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Aqui essa história é bom que a gente veja logo tudo aqui, não é? Porque é muito conhecida, toda pessoa que já leu Bíblia alguma vez na vida, essa história está sendo viva no coração. Não dá para esquecer. Um filho querer matar o próprio pai, tomar o reinado do pai, um exemplo negativo, terrível. Nós sabemos que qualquer filho que faz qualquer maldade com o pai, Deus não deixa passar. Deus castiga mesmo. Na antiga aliança, ele era morto, apedrejado, se fizesse isso. E aqui nós estamos vendo o Absalão fazendo tamanha barbaridade com seu pai, e tudo fruto do pecado do pai, resultado do pecado do pai. E nós ficamos no capítulo 15.
Nós ficamos no capítulo 15, começamos no capítulo. Esse capítulo 15 é bem longo, né, gente? Vocês fazem a leitura, bem gostosa. Já ensinei a fazer seu jogral em plena sala de discipulado. Cada um lê 3 capítulos com bem ênfase, falando bem bonito. E assim vai ficar uma leitura muito gostosa. Então, fica vocês aqui, fazendo a leitura no discipulado, no capítulo 15, no capítulo 15 que eu não li nada mesmo, mas no capítulo 14 a gente lê um pouquinho, mas vocês continuam, repassam e ficam sabendo as lições que devem ser tiradas aqui. Louvado seja Deus. A lição tirada no capítulo 13, de você ter filho e não saber nem o que se passa na vida dele, deixar que aconteça uma derrota dessa, aprenda, cuide dos seus filhos. Você pode ter um ministério lá fora, ser o melhor pastor, o melhor, mas tem que estar envolvido com seus filhos, para não acontecer como aconteceu com Davi aqui no capítulo 13. No capítulo 4, você vê Absalão também revoltado, a irmã foi estrupada pelo irmão, e também querendo o trono do pai. 14, eu estou querendo acelerar aqui o processo, porque são histórias que quem se interessa pela palavra já conhece. Agora, aqueles que nunca se interessaram, que estão vendo pela primeira vez, vai estudar dobrado, vai ler, reler. Não é em vão que eu estou mandando ler 3 capítulos por dia em casa e um capítulo semanal com seu discipulador. Então, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Eu gosto de fazer esses capítulos longos para vocês estudarem, porque aqui não tem condição. No horário de estar gravando tem que ser somente fazendo comentários mesmo. Eu espero que vocês estejam conscientes que no questionário tem perguntas desses capítulos que eu mando vocês lerem. Porque, graças a Deus, todos são bem instruídos. Aqui o menor é líder de 1000, graças a Deus, já estou profetizando. Então, não tem nenhum problema que vocês tenham 2, 3 capítulos para ler e que vocês estejam respondendo no questionário, porque eu acredito que todos são instruídos na vida secular, ou que está com menos estudo aí, está com um curso de faculdade. A maioria tem vários cursos. Então, louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.